Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então eu sou o Lucas, consultor aqui na CRM7 e no vídeo de hoje eu vou dar um overview do Zoho CRM. Mas antes da gente começar, curte esse vídeo, se inscreva no canal e ative a notificação ali no sininho para sempre que a gente lançar um vídeo novo do Direto ao Zoho ou outros vídeos da nossa programação, você receba um lembrete para ficar acompanhando todas as nossas publicações. Então vamos lá, vamos direto ao Zoho. Bom, aqui na página inicial do Zoho CRM, eu acabei de começar a minha empresa, minha organização. Então ele pede aqui para a gente criar o nome e o telefone aqui da empresa, tá? Então vou criar o nome da empresa direto ao Zoho. CRM7, o nome da organização, né? E botar aqui um número de telefone. Contagem de funcionários. E eu posso escolher aqui se eu quero carregar dados de amostra, ou seja, samples, registros de teste que a Zoho cria nos módulos, para a gente já saber como que é o seu preenchimento e a relação ali entre os módulos e dos registros com os campos nativos que já vem aqui na ferramenta. Então eu vou deixar essa opção aqui habilitada e aqui uma dica bem importante. O Zoho ele tem uma cópia de personalização. Se você quiser compartilhar um CRM, a personalização, a implementação de um Zoho CRM para um outro Zoho CRM, e o CRM que vai receber essa cópia tiver alguma personalização, ou essa opção aqui de carregar dados de amostra marcada, ela não vai conseguir mais receber essa personalização. Então o CRM precisa estar em branco, zerado. Tá? Então se eu quiser receber uma cópia de personalização nesse CRM que eu estou criando agora, eu deixo isso aqui de marcado. Tá? Vou deixar aqui marcado e primeiros passos. Vamos lá. Aqui ele vai dar para a gente um overview geral, né, de criar uma pipeline ali de oportunidades de negócios, já conectar a conta do e-mail, fazer migração, se eu tenho planilha, eu trabalho com o CRM, que são as configurações iniciais aqui para a gente conseguir começar a utilizar. Tá? Mas eu vou ignorar isso aqui por enquanto. E a página de aterrissagem aqui do Zoho CRM é a página inicial, onde tem os gráficos do meu dia e meus negócios intocados. Então, negócios que eu tenho, que eu sou proprietário, que estão no meu pipeline, que eu não tive nenhuma alteração, nenhuma modificação nos últimos 30 dias. Minhas chamadas de hoje e meus clientes potenciais, os meus leads, né, que eu sou proprietário. Então, aqui na página inicial, o vendedor, ali, o usuário, ele consegue saber o que ele vai ter que fazer no dia a dia dele. Né? Então, por isso a importância de estar criando follow-ups, as tarefas, as chamadas, as atividades dentro do Zoho para conseguir popular esses gráficos, né? E eu, como um usuário, um pré-vendedor, um vendedor, um closer, ter conhecimento e noção do que eu preciso fazer no meu dia a dia para não deixar nenhum cliente, nenhum lead para trás. E o gestor conseguir olhar para esses gráficos e saber o que a equipe dele está programado no dia para a empresa conseguir tomar decisão com isso. Então, o CRM, além dele dar essa robustez para os nossos processos, para os vendedores, eles deixam essa visão analítica, né, tanto para quem está utilizando ali no dia a dia, quanto para um gestor fazer o forecast com a sua equipe e ter noção do que está acontecendo, tanto ali na pipeline de pré-vendas de clientes potenciais, quanto na parte de vendas no módulo aqui de negócios. Então, o CRM ele é modular, igual algumas ferramentas da Zoho, como o Zoho Desk, igual a gente já viu em outros vídeos. Então, página inicial, clientes potenciais, que são os leads, contatos, que são as pessoas físicas, contas, que são os clientes, as empresas, pessoas jurídicas, negócios, que são as oportunidades. Aí a gente tem tipos de atividade, que a gente tem tarefas, reuniões, tem chamadas também. Enfim, a gente tem vários módulos aqui dentro do Zoho CRM. Então, como eu vou dar um overview geral aqui, não vou passar por todos, porque são muitos, né? O CRM ele é muito robusto, então ia dar um vídeo muito grande. Eu sei que a gente precisa ser um pouco mais rápido para vocês conseguirem captar bem o conteúdo. Então eu vou dar uma visão geral de alguns dos principais módulos aqui do Zoho CRM. Então, o tipo de atividade que a gente tem são as tarefas, reuniões e as chamadas, relatórios para a gente fazer tabelas e conseguir exportar isso em CSV, em XLS para Excel, analítica, que são os dashboards. A gente consegue criar relatórios e a partir desse relatório criar um gráfico de pizza, um gráfico de barra e colocar ele dentro do módulo de analítica. Módulo de produtos, orçamentos,
ou propostas, ordem de venda ou contrato ou pedido. Tá? Então, esses são um dos principais módulos aqui do Zoho CRM. Tá? Então, vamos lá, módulo aqui de clientes potenciais, os famosos leads. Os clientes que estão em prospecção. Né? Então, aqui eu já tenho alguns tipos de exibição, né? De visualização. Então, eu tenho em lista, eu tenho aqui também em Kanban. Tá? E quando eu coloco uma exibição em Kanban, eu defino qual um campo de lista de opção, no caso, eu vou utilizar para ser aqui a minha pipeline. Então, vou botar aqui, por exemplo, pré-vendas. Tá? E vou selecionar algum campo do módulo que vai ser essa minha fonte. Então, vou botar aqui situação, tá? Que é os estágios ali, o status. Né? Agregar por receita das empresas, por exemplo. E posso botar aqui várias cores. E aqui vão ser as informações que vão estar aparecendo aqui nas colunas, né? Se eu estou vendo em lista, ou no card, se eu estou vendo em Kanban. Quais informações eu julgo ser importantes para ver ali de uma maneira rápida. Eu vou bater o olho e vou saber quem quer esse registro. Então, o nome, que ele pega tanto o primeiro nome quanto o sobrenome dele aqui. Vamos botar o celular também, como uma forma de contato. O e-mail. Ah, e-mail não foi. E-mail. O estado da empresa. A receita anual dela. Tá bom, julgo ser importante essas informações aqui e clico aqui em salvar. Ele aparece para mim, então esses aqui são nativos, tá? São a situação de clientes potenciais dos leads nativos que vem com o Zoho CRM. Tentativa de contato, contatar no futuro, contatado, cliente potencial lixo. Então, conforme você vai avançando no pipeline, você vai mudando aqui, né, o cardzinho dos registros. Vou clicar, então, para criar um cliente potencial, quando tiver a criação desse registro. Então, aqui, proprietário, né, então, o dono desse cliente potencial, dessa conta. Então, todo registro no Zoho precisa ter um proprietário, um dono. Né? Como eu estou com o meu usuário aqui direto ao Zoho, está puxando o meu, mas eu posso clicar aqui e atribuir para um outro usuário. Então, eu posso criar um registro para uma outra pessoa. Então, o nome desse cliente potencial aqui, Lucas, a empresa que ele trabalha, CRM7, o sobrenome dele, Martins. O e-mail do registro, tá? Vou botar um e-mail de teste aqui. E os campos que estão em vermelho são campos obrigatórios, tá? Então a gente não consegue salvar o registro sem preencher esses campos obrigatórios. Então, sobrenome e o nome da empresa. Então tem bastante campo aqui que já vem nativo, tá? Com o Zoho CRM. Então isso é uma das coisas legais que, até para o cenário brasileiro, então, quando a gente cria uma ferramenta, uma organização da Zoho, no caso o Zoho CRM, e a gente coloca aquela localização no Brasil, né? Então ele já pega os campos, ele já traduz automaticamente do inglês para o português e coloca as opções baseadas aqui na nossa realidade. Né? Então isso é algo bem bacana aqui do Zoho CRM. Então ele é uma ferramenta muito pronta, então o CRM é uma ferramenta muito boa para quem está começando. Né? Inclusive, clica aqui embaixo na descrição do vídeo que tem um link para vocês se cadastrarem no Zoho CRM. E vocês vão ter 30 dias grátis na versão Enterprise do CRM, que é a versão com maior funcionalidades, com todas as automações possíveis, para vocês testarem, utilizarem a ferramenta, ver quão robusta ela é, né, e entender mais desse universo, desse mundo da Zoho, porque eu tenho certeza que é uma ferramenta bem robusta, que bate de frente e até melhor do que as outras concorrentes no mercado. Então vamos lá. Descendo aqui um pouco, então aqui são campos, isso aqui a gente chama de seção. Tá? Então, tem uma seção informações de endereço, a seção descrição informações, e dentro dessas seções eu posso colocar os campos aqui que eu quero necessários. Clicar aqui em salvar. Tá aqui então meu registro de cliente potencial, o meu lead criado, com o meu nome e sobrenome e o nome da empresa no qual eu faço parte. Tá? Esqueci de preencher aqui o campo de situação. Vamos botar aqui tentativa de contato, como estágio de entrada, por exemplo. Se eu voltar aqui para o módulo para ver meu Kanban. Então, aqui com o meu registro criado, estou aqui no Kanban, tentativa de contato. Então, está aqui o meu registro. E eu posso arrastar ele livremente
né, para um estágio. Por exemplo, se eu fiz o contato e deu certo, então contatado, ou se enquanto eu fiz a tentativa de contato, ele pediu para eu contatar ele no futuro, então eu vou passar para cá. Só que para eu fazer essa ação aqui, por exemplo, agora está uma ação livre, né? Eu posso arrastar o meu card aqui do Kanban e jogar ele para uma outra situação. Em muitas situações, a gente pode ter que o vendedor não faz o papel dele, né? Ou faz por planilha, ou faz por fora, por WhatsApp, e não coloca, não popula os gráficos dentro de uma ferramenta, de um software, dentro de um CRM. Então, para a gente conseguir fazer que para a gente conseguir com que o vendedor entre no CRM e tenha esse fluxo, essa jornada dele com passo a passo, o que ele precisa fazer, a gente chama isso de cadência. E no CRM a gente tem algumas configurações que podem ajudar a gente a auxiliar o vendedor a cumprir essas etapas de acordo com o estágio que ele está, tanto de pré-vendas quanto no próprio módulo de negócios ou de oportunidades. Então, a gente tem a configuração da própria cadência, que se chama no Zero CRM, ou o blueprint, o plano gráfico, que são essas travas. Eu vou abrir aqui o blueprint, o plano gráfico, e a gente vai fazer em conjunto ali um bem simples para vocês verem a forma de construção dele. Eu tenho aqui meu registro então do Lucas no estágio de contatado e eu passei ele livremente aqui, né? Então eu vou criar um plano gráfico e depois eu vou criar um novo lead aqui no módulo, no estágio de tentativa de contato, para a gente ver como que ele vai conseguir passar para o contatar no futuro ou para o contatado, tá? Então eu vou clicar aqui em configurações, módulos e campos. Opa. Tá, foi configuração. Plano gráfico. Ele já traz aqui, ó, 2 planos de ação nativos quando a gente cria a organização. Tá? E um é no módulo de cliente potencial. E a origem dele, né, é o campo de situação. Então eu vou entrar nele aqui. Ó, isso aqui é o blueprint, tá? Então já coloca algumas situações aqui. O que está em branco são os estágios, tá? Então o nosso Kanban ali é o que está em branco. O que está em azul são as transições, os botões. Dentro de cada botão ou transição, a gente tem ações a serem realizadas. Pode ter critérios antes ou proprietários específicos para fazer essa ação durante, né? Então durante a etapa aqui, né, de pegar esses detalhes. O que ele precisa, que campos ele obrigatoriamente precisa preencher para sair dessa etapa e vir para a tentativa, para não contatado aqui, né? Então e-mail, telefone e cidade. No depois, a gente pode fazer várias ações. Então quando ele saiu dessa etapa, a gente pode ver uma notificação de e-mail para alguém, o próprio lead. A gente pode criar uma tarefa automática, uma reunião, uma chamada, atualizar algum campo específico, criar um outro registro, criar webhooks para fazer alguma automação, criar ação personalizada em código, em debug, que é a linguagem do CRM, e adicionar etiquetas dentro do registro. Então o Blueprint ele é bem completo, é esse passo a passo, nesse checklist que o pré-vendedor, o vendedor, o usuário que está trabalhando em algum módulo que a gente colocar o Blueprint, para que ele consiga seguir essas etapas e popular corretamente os campos que a empresa precisa para ele conseguir seguir para a próxima parte do fluxo. Tá? Vou clicar aqui nesse primeiro. Está aqui no durante dele já. Aqui em adicionar, a gente pode colocar outras opções além desses campos obrigatórios. Como, por exemplo, adicionar uma própria etiqueta. Né? A gente coloca aqui para ele adicionar uma etiqueta. Itens associados são os módulos relacionados ao módulo de leads. Então a gente tem aqui as notas, os anexos, as atividades de tarefa, reuniões e chamadas. A gente pode relacionar esses registros com o lead que a gente está trabalhando. Lista de verificação, então são checklists. Então aqui a gente pode colocar um checklist de atividades que ele pode fazer e ele tem que ir selecionando para conseguir passar de etapa. Como por exemplo, né, enviar e-mail. E aí se ele marcar um pronto, quer dizer que o vendedor cumpriu essa tarefa. Né? A gente pode ter outras listas de verificações assim. Então aqui a gente vai colocar um título para essa lista de verificação. Por exemplo, análise dos dados
e aqui o checklist. Então aqui o assunto, o título, né, vai aparecer em negrito. Por exemplo, e-mail é válido. E-mail é válido. Telefone é válido. CNPJ é válido. Enfim, a gente pode colocar alguns checklists aqui de opções. Clicar aqui em republicar, salvar mesmo assim. Eu vou ativar aqui, já está ativado o Blueprint. Vou voltar aqui para o módulo de clientes potenciais. Vou criar um novo registro, um novo lead. Então, vou botar aqui outro nome. Vou botar Lucas Teste. Empresa, vou botar CRM7. Sobrenome Teste. Clicar aqui em salvar. Ó, já aparece aqui para mim o botão do Blueprint. Vou clicar nele aqui e aparece campos e etiquetas. Então, para eu preencher o e-mail dele, obrigatoriamente, o telefone dele, a cidade e uma etiqueta. Por exemplo, lead quente. Sei que nessa etapa do fluxo a gente não tem essa informação, então só um exemplo. Tá? Eu tenho outra guia aqui em cima. Se eu clicar aqui em salvar sem preencher outra guia, ele não deixa, porque obrigatoriamente eu preciso seguir. Se eu não conseguir vir aqui, analisar os dados, não conseguir preencher todos, eu posso salvar como rascunho. Deixa eu botar aqui .com. Como é um campo de e-mail, tem uma validação. Salvar como rascunho. Ó, ele fica com esse reloginho aqui para dizer que ainda não foi completamente concluída essa porcentagem, né? Eu vou clicar novamente aqui. Eu tenho uma lista de verificação. Então, eu coloco que o e-mail é válido, o telefone é válido. Clico em salvar. E aí ele continua o meu blueprint. Então, eu tenho duas opções aqui. E nesse botão de visualizar ações configuradas, eu consigo saber se eu clicar no botão de Establish Contact, ele vai para contatado, no Answer, tentativa de contato. Então, eu consigo também ver como se fosse um fluxograma aqui no Blueprint, qual que é o caminho que vai se eu clicar em cada um desses botões aqui. Tá? Então, se eu clicar aqui Establish Contact, ele puxa aqui, por exemplo, um template aqui de mensagem, né, de aviso para o meu vendedor, e para ele preencher mais alguns campos obrigatórios. Então, isso aqui vem tudo nativo com CRM. A gente pode construir blueprint do zero, pode pegar esse como teste e editar por cima, mudar para português algumas coisas aqui. Então, a gente consegue estar editando esse blueprint ou criando no zero. Tá? Então, o blueprint ele é muito importante para fazer essa cadência, esse processo, dentro de um modo de lead, ou de oportunidades, ou de propostas. Dependendo do módulo que a gente quer trabalhar, pode ter em todos esses, né? Alguns falam que trava processo, né? Mas como é uma mudança de cultura essa utilização, então no começo sim pode ser uma mudança de travar processo, mas quando a equipe comercial de pré-vendas consegue pegar o CRM, entender a sua funcionalidade e ir passando por essas etapas, isso gera, na verdade, até uma facilidade, porque ele já sabe o que tem que fazer, o que ele tem que pedir para o cliente, para o lead, como que vai ser essa conversa, e o CRM fica com os campos preenchidos corretamente, com os dados, valores inseridos, e que no final traduz isso em relatório, em indicadores para os gestores conseguirem estar visualizando tudo que está acontecendo na organização deles. Então, o Blueprint ele ajuda também a ter coerência dos dados, né? Não deixar nenhum registro passar que não esteja com os dados corretos, e também para a gente conseguir ter o processo adequado. Tem algumas situações que realmente trava o processo, então vai muito da empresa ali de ter uma negociação, uma venda mais rápida, talvez o Blueprint não se encaixe. Se é uma venda mais demorada, mais cadenciada, algo mais técnico, então o Blueprint ele pode se encaixar perfeitamente. Então vamos dizer que eu consegui trabalhar esse lead, consegui prospectar ele, qualificar, fiz uma reunião, vou converter ele. Tá? Converter. Se esse lead pediu uma proposta,
então ele já tem que ser convertido. Tá? Então ele vai criar uma nova conta com o nome de CRM7, um novo contato com o nome de Lucas. Eu também já posso criar aqui uma negociação, uma oportunidade para esse lead que eu estou convertendo. Então qual que é o montante que eu espero arrecadar com essa negociação? Por exemplo, 10 mil. Nome do negócio, posso botar CRM7 e o produto, por exemplo, set sales, né, de interesse. Isso aqui, cada vendedor faz de um jeito para conseguir bater o olho e entender qual que é a negociação que ele está tratando. Quando que eu espero fechar essa negociação? Então, por exemplo, dia 28. O estágio dele no Kanban de negócios, que é o primeiro, então qualificação. Se ele vê de alguma campanha do modo de leads, né, ia pegar aqui nativamente, automaticamente. E a função desse contato que eu estou conversando. Estou conversando com um decisor, com um tomador de decisão, né? Ou estou perdendo meu tempo falando com um estagiário, por exemplo. Então, vou botar aqui um tomador de decisão. Eu tenho etiquetas, né, no modo de leads, então lead quente. Eu posso escolher transferir essa etiqueta para algum registro, para contato, por exemplo, né, de lead quente, ó, já puxa aqui, para os 3, ou só para um ou para nenhum deles. Vou botar para contato, por exemplo, clicar em converter. Então, o cliente potencial foi convertido com sucesso. Tem aqui a conta, contato e negócio. Vou abrir os 3 aqui. E se eu voltar aqui agora para o módulo de leads, meu registro ele não aparece mais aqui. Tá? Então, quando a gente converte ele deixa de existir aqui no módulo de clientes potenciais e ele passa a conversão a ser dos módulos de contato para a pessoa física, conta a pessoa jurídica e a negociação, que é a oportunidade onde eu vou começar a tratar de negociação, enviar proposta para ele. Então aqui é a conta, no canto esquerdo aqui a gente tem a lista relacionada, me traz o negócio vinculado e esse contato vinculado. Então em uma conta, em uma empresa, em um cliente, eu posso ter vários contatos. Então eu posso ter o usuário do Lucas, o usuário do Marcos, do Felipe, do Pedro. Então eu vou colocando os contatos aqui, vários funcionários, colaboradores que fazem parte da empresa que eu estou conversando. Se eu entro dentro de um contato, esse contato vai estar vinculado a essa empresa aqui, CRM7 no caso. Então eu vou subir aqui um pouco. Ele tem alguns campos aqui que se repetem do módulo de clientes potenciais, que na conversão esses dados vêm. Então quando a gente converte um lead em contato negócio, as informações, as tarefas, os e-mails, tudo que a gente tratou enquanto ele ainda era lead, na conversão, esses registros não se perdem, eles vêm junto, tá? Então, os e-mails aqui, ó, importantíssimos. Então, por que é bom a gente ter esse e-mail cadastrado no CRM? Porque se eu tenho um lead ou uma conta, um contato, né, dentro do Zorro CRM, com o e-mail dele preenchido corretamente, e essa pessoa me envia um e-mail, ele vai chegar tanto dentro do CRM, quanto na minha caixa de entrada, se eu utilizo o Zorro Mail, o Google ou o Outlook. Então, ele centraliza, né, dentro do CRM tudo que eu envio, tudo que eu recebo. Se o registro que eu estou enviando ou recebendo existe dentro do CRM, esse cadastro, o registro está aqui dentro, tudo vai ficar dentro dessa lista relacionada aqui de e-mails. Tá? Então, fica todo o histórico vinculado desse cliente, todas as trocas de e-mail, tanto enviado quanto recebido, vai ficar aqui. Ele aparece para mim se a pessoa abriu o e-mail, se ela ainda não abriu, se foi enviado corretamente, se não chegou a ser enviado. Então, me dá um status desse e-mail que eu enviei para uma coluna que fica aqui, para os registros de e-mail que ficam salvos aqui. Então, essas colunas me dizem o status desses envios. Então, é bem importante também. E aqui em atividades, deixa eu clicar aqui no maisinho, eu tenho 3 tipos de atividades, que são tarefas, reuniões e ligações ou chamadas. Né? Então, tarefas como lembretes, né? Lembrar de marcar reunião, lembrar de enviar proposta para a conta, para lembrar de anexar arquivo na proposta. Então, eu crio uma tarefa e crio um lembrete de pop-up, de e-mail, notificação de e-mail, que é bem legal, que eu consigo ter um lembrete, né, das minhas tarefas, e conforme eu vou criando as tarefas dentro dos leads, das contas, das negociações, lá na minha página inicial de CRM, vai aparecendo, de acordo com a data de vencimento, né, as minhas tarefas de hoje, do dia. Então, conforme eu vou criando as tarefas, populando o CRM de registros, minha página inicial já vai me dizendo o que eu preciso fazer no meu dia. Né? Então, é bem importante criar as tarefas. As reuniões. Então, se eu tenho o Zorro Meeting vinculado ao CRM, eu consigo aqui nessa atividade de reunião, e aparece para mim
um botãozinho igual esse aqui de checkbox, para eu criar uma reunião online e dizer que é uma reunião online, e ele automaticamente já cria uma reunião no Zoom Meet, já cria o link do Zoom Meet e já envia para o cliente, né, para o contato ou para o lead que eu estou colocando aqui. Posso enviar, colocar aqui em cópia pessoas que não existem dentro do Zoom, não são registros de clientes potenciais ou contatos dentro do CRM. Então, na atividade de reunião, tanto se for presencial, só para deixar aqui registrado que foi feita uma reunião, que vai fazer uma reunião, ou se for online, para enviar o link já pelo Zoom Meet de forma automática, é bem importante também. E aqui também as ligações. Então eu tenho dois tipos de ligação: ligação agendada e registrada, tá? Então eu posso agendar ou registrar uma chamada. Se eu tenho uma telefonia VoIP integrada aqui, como a GoTo, por exemplo, antiga Jive, eu consigo ter uma integração nativa com a Zoho. Isso já ocorre de forma automática. Então, quando alguém faz uma ligação para mim, depois que é encerrada, já cria uma atividade aqui do tipo de chamada, já com chamada registrada. Tá? E falando isso em atividades, aqui em cima a gente tem o calendário. Então, se eu clico aqui, e eu clico em qualquer dia, por exemplo, hoje, terça-feira, dia 25, eu consigo pegar aqui todo o calendário, todas as atividades que eu tenho, de acordo com os registros que eu tenho aqui no Lead. Se eu tenho um e-mail, meu calendário do Google ou do Outlook vinculado ao CRM, então aqui também vai aparecer tanto os registros que eu criei por dentro do CRM, quanto os registros que eu criei pelo meu calendário do Outlook, ou que alguém me convidou, né, eu sou um participante, então vai aparecer aqui nesse calendário do CRM também. E eu consigo aqui ter visão de dia, semana ou mês. E aqui falando de reunião e chamada, mas eu também consigo colocar, se eu tenho outros usuários aqui, eu consigo também verificar de outros usuários, se eu sou um usuário, um gestor, um administrador da organização, então eu consigo, com isso aqui, visualizar todas as atividades, né, de reunião e chamada que a minha equipe, que o meu vendedor, que o meu pré-vendedor tem marcado para o dia, para a semana dele. Então, essa visão de calendário aqui, integrada com os e-mails, tanto os calendários, tanto do Outlook, do Gmail, do Zoho Mail, bem bacana essa visão, tanto para o gestor quanto para o próprio vendedor ali, o usuário do CRM. Então, voltando aqui para o módulo agora de contato, deixa eu fechar essas guias aqui. Então, aqui eu tenho agora o meu módulo de contatos, com o contato de Lucas que eu converti do módulo de leads, com a minha etiqueta que era do lead que eu coloquei para trazer para o módulo de contatos. Também funciona igual, lista relacionada, com notas, né, anexos. Aqui nas notas, se eu coloco um arroba, eu consigo estar marcando alguém, tá, algum usuário. Então tá aqui, deixa eu clicar em salvar. Ele fica aqui com esse azulzinho, né, com esse link, e essa pessoa que é marcada numa nota recebe uma notificação de e-mail. O Lucas marcou você em uma nota no registro tal, né? Então as notas é bem bacana para deixar os registros do que aconteceu com no histórico desse contato, desse cliente potencial, dá para criar nota em contas, negócios. Então todos os módulos têm as notas para a gente deixar os registros, deixar registrado, né, que foi feito em cada uma da situação. E com arroba, marcando as pessoas que eu quero que recebam uma notificação importante sobre o registro que eu estou marcando. Então aqui falando das atividades ainda, né, quando eu concluo uma atividade, ela vem aqui para atividade em fechado. E eu tenho aqui um pouquinho separado, que são reuniões convidado. Então, se esse lead aqui ele é convidado para alguma reunião, vai estar aparecendo aqui reuniões convidado. Tá? Então, aqui a gente chama de lista relacionada. Então, todos os módulos ou itens do Zoho CRM que tem relação com esse registro aqui em questão que eu estou dentro. Agora, outra guia aqui, o módulo de negócios. Então, ele tem um pouco uma visão Kanban diferente. Então, dentro do registro, eu consigo ainda continuar vendo os estágios da sequência aqui do Kanban. Quando eu clico aqui no módulo mesmo de negócios, eu tenho também a mesma visão de Kanban. Então, no Lead não tem isso. O módulo de negócios do CRM é o único que consegue trazer para a gente essa exibição aqui de mostrar os estágios seguintes, né, a sequência de situação, de estágio do módulo de pipeline de negócio dentro do registro. Então aqui eu consigo ter a visão do proprietário do registro,
o estágio que ele está, no caso de qualificação, probabilidade dele fechar o montante que a gente colocou na hora da conversão, de acordo com o estágio dele, e a receita esperada. Então, como é que funciona esses campos aqui? Vou descer um pouco, porque esses campos também estão aqui. Ó. Então, eu tenho o montante, eu tenho o estágio e a probabilidade, com a receita esperada. A probabilidade é de acordo com o estágio dele. Então, conforme eu vou avançando o meu Kanban, eu vou indo mais para a direita e eu vou ficando com mais probabilidade de fechar essa negociação, porque eu estou avançando e está ficando mais quente. Então, conforme eu vou avançando, a minha porcentagem de fechar o montante que eu coloquei é maior. Então, aqui é 10%, depois vem 20%, 30%, não sei direito qual que é o valor que está em cada uma. A gente define, né, isso aí é personalizado, qual que é a porcentagem de probabilidade de fechamento em cada uma das etapas do módulo aqui de negócio. Então, como eu coloquei que o montante que eu espero arrecadar nessa negociação é R$10.000, eu estou no primeiro estágio, que é de qualificação, e a probabilidade desse estágio de qualificação é 10%, então minha receita esperada, baseada em 10% do montante, é R$1.000. Tá? Então, como a gente vai avançando, se eu mudar aqui o estágio de qualificação para, por exemplo, negociação / revisão, ou seja, eu já enviei o orçamento, o cliente pediu um desconto, pediu para adicionar mais itens em cláusulas contratuais, enfim, está em negociação, ele muda para 90% de probabilidade. Então, minha receita esperada nessa situação, nesse momento, é de R$9.000. Tá? Se eu coloco ele como fechado ganho, que é 100%, ele já puxa para mim o valor do montante, né, pede para confirmar se o montante fechado foi realmente esse que eu tinha acordado, imaginado lá, enquanto ele ainda era lead na conversão. Tá? Então, posso botar aqui, por exemplo, que eu almejei que era 10.000, mas vai ser 15.000. Tá? A data de fechamento, ele puxa sempre a data do dia, a data de hoje, mas eu posso botar uma data futura também. Tá? E clicar em salvar. Então, agora minha receita esperada é a mesma do meu montante. Tá? Então, montante 15.000 e receita esperada 15.000, porque eu estou no estágio de fechado ganho, que a probabilidade dele é 100%. Beleza? Vou criar agora também uma regra de layout e uma dependência de campo aqui. Então, por exemplo, eu vou usar o campo de fonte de cliente potencial e vou definir se algo é inbound ou outbound. Tá? Então, vamos lá. O que é o inbound? O inbound é quando o cliente faz a levantada de mão, tá? Que ele vem até você. Então, por exemplo, você tem um formulário no seu site, você fez alguma campanha de marketing que levou para alguma landing page e ele entrou no seu CRM. Então, isso é a forma inbound, né? O cliente levanta a mão que ele está querendo o seu produto. O outbound, você vai até o cliente, você vai atrás dele, você prospecta de forma ativa. Então, você compra a lista e começa a entrar em contato com ele. Você tem algum perfil de cliente ideal, pesquisa isso na internet, acha empresas que se encaixam no perfil de cliente ideal, você começa a ligar, prospectar elas. Então, essa é a forma outbound. A empresa está saindo para buscar, está nessa prospecção ativa. Né? Então, vamos criar aqui, vou implementar com vocês. Tá? Então, vamos implementar aqui ao vivo. Né? Então, famoso quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá. Como eu estava no modo de negócios, eu vou entrar no modo de negócio, mas isso pode vir desde o modo de leads, tá? Mas vamos criar aqui em negócio. Primeira coisa, eu vou criar um campo. Eu já tenho o campo fonte do cliente potencial. E vamos ver aqui em editar propriedades, quais são as opções dele. Publicidade, chamada surpresa, referência externa, armazenamento online, parceiro. Podia estar aqui, por exemplo, WhatsApp, LinkedIn, formulário do site, Instagram, Messenger, tá? Facebook. Então aqui é de onde que veio esse cliente. Vou até colocar alguns aqui. Então cliquei no maisinho, WhatsApp, maisinho, Instagram, Facebook, formulário site. Beleza? Posso botar por ordem alfabética. Então aqui está por ordem de inserção. Vou botar aqui por ordem alfabética. Ele já vai mudar para mim aqui.
E eu posso também aqui, ó, habilitar a cor. Então, vamos botar uma corzinha para cada um. Vamos lá, o site tá bom roxo, o Facebook vamos botar aqui um azul, Instagram a gente pode botar aqui um vermelho, o WhatsApp um verde. Então a gente pode definir as cores, tá, para esses registros aqui, para essas opções. Posso definir como campo obrigatório ou não, então vou botar aqui obrigatório. E uma dica de ferramenta também, então insira a origem deste negócio. Posso colocar ele aqui como um ícone de informação. Vai ficar aqui dessa maneira. Clicar aqui em pronto, clicar aqui em salvar. Só para a gente não perder. E agora eu vou criar um outro campo, esse aqui já é um campo nativo. Vou criar um outro campo aqui, ó, de lista de opção. Então é só pegar o campo que eu quero arrastar, definir o local que eu quero soltar ele. Vou criar aqui, por exemplo, tipo da fonte. Minhas opções vão ser inbound e a outra outbound. Tá? Posso botar uma cor também. Opa, valor padrão não. Uma cor. Inbound roxo, outbound botar aqui o verde. Pronto. E salvar. Então, beleza, eu criei o campo de fonte e eu tenho um tipo de fonte. Essas fontes que estão aqui nesse campo, as opções, por exemplo, o WhatsApp, o Facebook ali que eu criei, eles já dizem para a gente, né, qual que é o tipo da fonte dele, se é inbound, se é outbound. Tá? Então, como é que eu relaciono isso aqui agora? A gente tem a dependência de campo para fazer isso daqui. E a gente tem a regra de layout, que funciona mais como uma outra situação que eu vou mostrar no módulo de contas. Então, vamos primeiro criar aqui a dependência de campo para o módulo de negócios. Então, vamos lá. Dentro aqui do módulo de negócios ainda, aqui tem um layout padrão, 3 pontinhos, mapear campo de dependência. Então, eu tenho aqui ó, o campo mãe e campo filho, tá? Que é para a gente fazer esse depara de um para outro. Novo. Campo mãe vai ser a fonte. E o campo filho, tipo da fonte. Tá? Então, aqui se veio do WhatsApp, do LinkedIn, do Instagram. E o tipo da fonte se é inbound ou outbound. Clico aqui em próximo. Tá? Então, como é que eu faço isso? Vamos lá. Armazenamento online. Então, como são opções nativas, tem algumas que talvez não se encaixem, né? Armazenamento online. Então, talvez na tradução ali do inglês para o português, não sei se veio muito bem, mas nenhum. Vamos selecionar aqui. Chamada surpresa. Vamos dizer que o cliente está ligando para a gente. Então, o cliente está levantando a mão. Então, ele está entrando na empresa, eu vou botar inbound. Conversa. Muito genérico, né, esse conversa. Vamos passar para os nós aqui. Facebook. Geralmente, os clientes vêm até a gente, né? Então, vamos botar aqui o inbound, formulário site, levantada de mão, inbound. Instagram, vamos botar inbound. Parceiro, vamos botar inbound. Pesquisa de rede, outbound, ou seja, a empresa está indo para fora buscar prospecção ativa. Publicidade, vamos botar também inbound, porque pode se encaixar com alguma propaganda paga, por exemplo, que eles entram através de alguma campanha paga ali, né, feita no LinkedIn, no Instagram. Então, situações aqui pagas, né, então pode se encaixar nos dois, mas vamos seguir essa lógica aqui de campanhas pagas, tá? Referência externa, então vamos dizer que foi uma indicação, botar inbound, o cliente veio até a empresa de forma como indicação, tá? O WhatsApp vamos botar inbound também, beleza, vamos clicar aqui em salvar. Tá salvo aqui nossa dependência de campo. Agora eu vou vir aqui no módulo de negócios, posso editar ou criar um negócio novo, clicar aqui em criar um novo. Agora aqui a gente tem aqui o campo fonte de cliente potencial, com o nosso ícone aqui de informação, insira a origem deste negócio. Então vou botar aqui, por exemplo, chamada surpresa. Automaticamente o campo tipo da fonte ele fica como inbound e não consigo selecionar outra opção. Agora se eu colocar, por exemplo, pesquisa de rede, tipo da fonte
vai ser outbound e não consigo mudar. Tá? Então, vou botar os outros que a gente tinha colocado, por exemplo, Facebook, formulário site, Instagram. Tá? Então, o tipo da fonte aparece de acordo com o que foi selecionado aqui na fonte. Então, isso aqui, essa relação de campos, a gente chama de dependência de campo. Né? E eu posso pegar outro campo e fazer uma dependência de campo de 3, 4 campos, né, em sequência. Também dá para criar. Vamos criar, então, agora a regra de layout no módulo de contas. Tá? Eu vou vir aqui no módulo de contas. Vou clicar aqui em criar uma conta. A gente tem aqui um campo de origem conta, que são as contas matrizes. Deixa eu clicar em uma que eu já tenho aqui, um sample. Pode ser esse aqui, esse exemplo aqui. Ó. Origem conta. Vamos dizer que essa King de conta teste, esse registro teste, ela é uma filial. A origem conta dela, a conta matriz dela, vamos dizer que é essa Chapman aqui. Então, vou selecionar. Tem uma origem conta, ou seja, tem uma conta matriz, que é a Chapman, dentro de com uma filial, que é a King. Se eu entro na conta de origem, que é a matriz, no meu canto esquerdo, eu tenho a lista relacionada aqui, ó, membro contas, que são contas filiais. Essas nomenclaturas a gente pode editar, mesmo sendo campo nativo, a gente consegue fazer tradução em formato TXT. A gente consegue editar a nomenclatura aqui dessas listas relacionadas, de campos nativos que não tem como a gente editar pelo front aqui. A gente consegue exportar isso em TXT, editar e importar novamente, alterando a nomenclatura para, por exemplo, contas filiais. Só para ficar mais fácil o entendimento, né? Então, beleza. Eu tenho aqui essas contas. E vamos dizer que eu tenho uma conta que é, por exemplo, a matriz é uma conta brasileira, mas a filial ela é uma conta estrangeira, é uma empresa internacional. Tá? Então, eu posso fazer uma distinção. Se ela for uma conta no Brasil, ela tem que abrir um campo de CNPJ. Se for uma conta estrangeira, internacional, ela tem que abrir um outro campo de um outro código internacional. Né? Então, para essa relação, a gente chama isso de regra de layout. Então, vamos criar uma regra de layout aqui para o módulo de contas. Então, primeira coisa, configuração, módulos e campos, um módulo aqui de contas, clicar aqui no padrão, vamos lá, vou criar aqui então um campo, vamos ver se ele tem campo de CNPJ aqui na conta, não tem ainda porque é algo do cenário brasileiro, né? Então vamos pegar aqui um campo de número, né, ou linha única, para a gente conseguir colocar pontuação, hífen. Vamos botar aqui CNPJ e vou criar um outro campo também de linha única, código da conta estrangeira, tá? E um outro, então eu tenho aqui o campo para colocar o CNPJ, eu tenho um campo para colocar o código ali, alguma informação única dessa empresa estrangeira, desse cliente internacional. E eu vou criar agora um campo aqui de lista de opção, que eu vou renomear, por exemplo, tipo da conta, ou pode ser conta brasileira ou estrangeira, né? Tipo da conta, posso botar em parênteses Brasil ou estrangeira. Vou botar aqui brasileira, tá? Brasileira, e aqui estrangeira. Posso habilitar uma cor também, tá? O Brasil verde. E aqui a estrangeira, vamos botar esse roxinho aqui. Então, beleza. Campo obrigatório, importante. Pronto. Salvar. Posso voltar aqui agora. E eu tenho aqui, ó, no módulo de contas, regras de layout. Vamos criar uma nova regra.
Nome da regra, tipo da conta brasileira ou estrangeira. Posso colocar aqui, deixa eu tirar esse espacinho para completar aqui. Posso colocar aqui uma descrição. Então, regra, definir se será exibido. Beleza. A regra para definir será exibido o campo de CNPJ ou código estrangeiro. Campo primário, então é o próprio tipo da conta Brasil ou estrangeira que a gente criou. E vamos lá. Se o tipo da conta é brasileira, próximo, a gente vai adicionar uma ação para exibir o campo de CNPJ. Vou salvar. Vou clicar aqui em adicionar mais uma ação, definir campo obrigatório e boto aqui o de CNPJ. Por que eu não coloquei o campo de CNPJ obrigatório lá na construção do módulo? Porque se eu coloco um campo obrigatório lá no módulos e campos e eu coloco esse mesmo campo em uma regra de layout, não vai funcionar, né? Porque vai ter sempre um campo obrigatório e a regra aqui vai impactar com ele. Então, se a gente quiser colocar um campo obrigatório, que ele depende de alguma situação para ser obrigatório, não é sempre, então eu não coloco lá no módulos e campos, coloco dentro da regra de layout. Clicar aqui em salvar. E aqui embaixo eu vou escolher uma outra opção, que agora vai ser o estrangeira. Então ele se repete quando o tipo da conta Brasil ou estrangeira é como brasileira já foi. Então agora eu vou colocar novamente estrangeira. Então pronto. Adicionar uma ação, exibir campos, vai ser o código da conta estrangeira. E também vou colocar esse campo como obrigatório. Código da conta estrangeira. E eu escrevi errado ali, depois eu vou ajeitar. Está aqui criado, então, nossa regra de layout. Deixa eu voltar aqui para o módulo de campos, de contas, só para editar a nomenclatura do campo. Aqui, código da conta. Aí, ao vivo é assim mesmo, a gente vai errando e vamos junto aí. Agora eu vou entrar aqui no módulo de contas, clicar aqui em criar conta, e eu tenho aqui agora o meu campo obrigatório, está em vermelho, tipo da conta, Brasil ou estrangeira. Tá? Eu podia ter colocado essa opção também como informação ali, ficar até mais bacana visivelmente. Tá? Então, opção, brasileira ou estrangeira. Se eu coloco aqui como brasileira, abre o campo de CNPJ também como obrigatório. Se eu coloco que é uma conta estrangeira, então, obrigatoriamente, preciso preencher o campo código da conta estrangeira. Tá? Então, isso aqui a gente chama de regra de layout. Ou seja, de acordo com a opção de um campo, ele vai mostrar, será exibido para mim outro campo. A dependência de campo se eu tenho a opção X num campo, na opção Y vai aparecer outra opção. Tá? Então, dependência de campo é um depara entre dois campos e a regra de layout é a exibição ou não, né, de um campo a partir da opção selecionada num campo pai, um campo mãe aqui. Beleza? Bom, agora eu vou criar um workflow simples, tá? Vou criar aqui um workflow no módulo de leads, workflow, uma regra de fluxo de trabalho, uma automação, para enviar um e-mail para um lead sempre com o registro entra aqui no tentativa de contato. Tá? Então a gente importou uma planilha, importou alguma base, então todo o registro de lead que cair nesse estágio de tentativa de contato, vou disparar um e-mail para ele. Então vamos lá criar essa automação. Então aqui em configuração, eu tenho aqui regras de fluxo de trabalho, famoso workflow. Vamos esperar carregar aqui. Ele já até puxou um para a gente aqui, que é do módulo de negócios. Tá? Vou criar aqui uma nova regra.
um módulo de clientes potenciais, os leads. Nome da regra: e-mail de boas-vindas. Uma descrição: sempre que um lead for inserido no estágio, tá, de tentativa de contato, será disparado um e-mail de boas-vindas. Beleza. Próximo. Quando que a gente vai executar essa regra? Então, quando gravar a ação, quando um registro for criado. Próximo. Vamos botar aqui qual que é o critério que eu quero. É a situação dele, que é o Kanban ali, né? O campo que a gente tem os estágios do Kanban. Então, quando a situação do cliente potencial é tentativa de contato, vou dar aqui um próximo. Olha só que bacana as opções que a gente tem aqui nesse workflow, tá? Atualização de campo. Então, eu consigo qualquer campo ali que tem no módulo de leads, eu consigo atualizar. Eu consigo mudar o proprietário. Então, vamos dizer que foi algum estágio, tem uma passagem de bastão do pré-vendas para o time de vendas. Então, posso fazer um workflow para sempre que um registro entrar no estágio ali de SQL, que é o Sales Qualified Leads, então leads qualificados pela venda, eu posso fazer com que automaticamente o proprietário desse registro mude do pré-vendedor para o vendedor. Né? Já faço essa passagem de bastão de forma automática. Posso adicionar etiquetas, né? Está aqui renomeado de tags, mas são as etiquetas. Posso enviar uma notificação por e-mail, que é o que a gente vai fazer. Posso criar um registro de atividade, tarefa, reunião ou chamada. Eu posso criar um novo registro no CRM, olha isso. Posso criar um novo lead baseado nesse critério aqui. Posso converter um registro. Então, vamos dizer que a gente colocou, sempre com o registro foi para lead qualificado. Então, a gente quer automaticamente que esse registro é convertido para conta e contato e oportunidade. Então, a gente já pode fazer isso de forma automática. Ele entrou no estágio do Kanban específico, a gente já pode converter esse lead. Isso aqui é algo bem bacana também. Webhooks, para a gente fazer automações, envios de e-mail, popular campo também. E funções personalizadas ali por debug, que é a linguagem do Zorro CRM, conforme eu tinha falado anteriormente. Então, a gente tem muitas opções aqui de ações aqui, né, para ser feito nesse workflow, tá bem bacana. E tem algumas coisas aqui que eu não estou vendo, mas porque eu acho que não está integrado. Mas quando a gente tem o WhatsApp integrado aqui ao Zorro CRM, a gente também consegue fazer automações de envio de templates de mensagem por WhatsApp. Então, isso que eu estou fazendo por e-mail agora, que é uma mensagem de boas-vindas por e-mail, eu posso fazer por WhatsApp. Então, eu posso criar um modelinho, um template, a meta prova ali, questão de segundos. Em 3 segundos a gente cria um modelinho, um template, já é aprovado pela meta. E aí vai aparecer uma opção para a gente aqui no workflow de enviar mensagens por WhatsApp, modelos de mensagens prontas, né? Pelo WhatsApp, já pegando variável do nome do cliente, nome da empresa, algum dado específico, algum envio de template de e-mail de feliz aniversário, pegando pela data de nascimento dele. Então, tanto por e-mail, quanto, eu acho que quando está integrado com SMS, dá para enviar por SMS também. Então, o principal hoje é o WhatsApp, que o Brasil utiliza, né? Então, bem bacana também quando a gente está integrado com o WhatsApp, a gente poder fazer disparos de mensagem de forma automática pelo WhatsApp, tá? Vou botar aqui, então, notificação por e-mail. Vamos lá. Aqui, ó, abriu. Vamos lá, nome, boas-vindas. Então, aqui no vai ter uma opção para a gente, que é o e-mail do próprio lead, tá? Como eu criei essa organização de teste agora, eu não verifiquei meu e-mail, que eu usei um e-mail também de teste, está falando aqui a mensagem, o campo de endereço de e-mail só vai estar disponível quando eu configurar, registrar ali o meu e-mail. Então, não consigo clicar nessa pessoa agora, mas aqui na opção vai estar assim, e-mail do cliente potencial, né? Então, a gente clica nele e aí vai ser enviado para o e-mail de registro do cadastro, tá? E aqui eu vou selecionar um modelo de e-mail, então eu posso criar um template, um PDF para isso. Vou clicar aqui em criar modelo. Ele já puxa aqui, por exemplo, se eu quero criar
de algum template. Então tem os de feliz aniversário aqui, por exemplo. Deixa eu ver um aqui. Ano novo, Feliz Natal, ação de graças, um convite para algum evento especial. Consegue editar tudo por cima. Tá? Vou pegar esse aqui, por exemplo, selecionar ele. Vou dar aqui um nome para ele. Então, e-mail. Opa. E-mail de boas-vindas. Aqui embaixo, esse assunto é o assunto que vai ser enviado por e-mail do lead, tá? Do cliente, do contato. Então, é como vai chegar o e-mail para ele. Então, eu posso colocar aqui, seja bem-vindo a CRM7. Eu posso colocar aqui um arroba. Eu posso colocar aqui um hashtag que ele vai me puxar informações de todo o campo que eu tenho no módulo de leads, tá? Até em módulos relacionados, tá? Por exemplo, de usuários da própria organização, do proprietário do lead em questão. Vou deixar aqui clientes potenciais mesmo. Vou botar aqui, ó, o nome. Não vou botar sobrenome, vou deixar só o nome. Seja bem-vindo a CRM7 e o nome da pessoa, tá? E aqui a gente pode, né, editar, colocar o que a gente quiser, enfim. Vamos botar aqui, por exemplo, CRM7 e aqui embaixo, seja bem-vindo. E aqui eu também posso colocar hashtag e puxar variáveis que tem nesse módulo, tá? Então vou botar também novamente aqui um nome, dar um espaço, hashtag para puxar a variável, sobrenome, tá? Clicar aqui em salvar agora. Uma pasta que já ele tem aqui mesmo, posso criar pastas personalizadas para módulos, para cada ação que eu quero fazer. Clicar aqui para atualizar. Apareceu aqui para mim e-mail de boas-vindas e salvar e associar. Tem uma opção interessante aqui também, ó. Tanto tem esse símbolozinho da ZIA, tá? A ZIA é a inteligência artificial da Zoho. Vou clicar aqui novamente. Ela dá para a gente isso aqui, ó. Enviar a notificação de e-mail, melhor horário para esse e-mail, tá? Então, o que acontece? Conforme eu vou tendo tratativas com o meu lead ou com o meu contato, eu vou tendo troca de e-mails com ele por dentro do CRM, a ZIA vai entender qual que é a hora, qual que é o dia que geralmente esse contato, essa pessoa que eu estou conversando, responde meus e-mails. Então, por exemplo, em vez de eu enviar um e-mail numa terça-feira, 4 horas da tarde, eu vou colocar ali para a ZIA agendar e enviar esse e-mail e ela vai ver quando que esse cliente, esse contato, geralmente abre os e-mails. Geralmente ele abre na quinta-feira de manhã. Então, eu deixo o e-mail pronto, deixo a notificação toda pronta e ela é agendada automaticamente, é disparada conforme o melhor horário, né, que a ZIA entende que esse lead, esse contato pode abrir esse e-mail. Então, isso aqui é uma ação bem legal da ZIA. Vou deixar isso aqui marcado, salvar e associar, e aqui embaixo em salvar. Então tá aqui, ó, tá pronto o nosso workflow e-mail de boas-vindas. Então, sempre que um registro for criado no estágio de tentativa de contato, vai ser enviado um e-mail de boas-vindas, uma notificação de e-mail, né, de boas-vindas, disparado pela ZIA no melhor dia e horário que geralmente, conforme os contatos que a gente teve com esse cliente potencial, esse lead ali, ou já esse contato, ele respondeu a gente, tá? Então, bem interessante a gente utilizar aqui a inteligência artificial da Zoho para ajudar a gente nessas automações. Beleza? Então, pessoal, recapitulando aqui, tá? Então, página inicial, onde a gente tem gráficos, relatórios, olha, está aqui as tarefas, as reuniões que a gente tem agendado. Módulo de clientes potenciais, que são os leads, para a gente prospectar, né? Então, registros que ainda não pediram orçamento. Se um registro pedir orçamento, então ele já precisa ser uma conta, já precisa converter ele para a gente começar a negociação. Quando a gente converte esse lead, ele passa a virar um contato, uma conta e uma negociação ou oportunidade, né? Então tem aqui módulos relacionados de tarefa, reunião, chamada, analítica, relatórios, tá? Produtos.
Então, como eu falei no começo ali do vídeo, né, são muitos módulos, mas nessa série Direto ao Zorro a gente vai lançando alguns vídeos apresentando essas funcionalidades, que o CRM é uma ferramenta muito robusta, então a gente tem muita coisa que a gente sabe internamente, mas a gente quer repassar isso para que o pessoal aí de fora consiga entender o que a CRM7 faz, o que a Zorro faz, como que são feitas, né, a robustez das ferramentas da Zorro, tá? Então, novamente, peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente estiver lançando, tá bom? E obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.